Muito bem, meu amado, vamos prosseguir, porque esse assunto de profecia aqui, meu amigo, ele é um assunto que requer muita atenção, ele é um assunto que requer muito empenho, ele é um assunto que requer muita sinceridade para ouvir e para ensinar. Por isso, eu estou lhe mostrando aqui a abertura do terceiro selo, aberto por Cristo, aqui no Apocalipse, no capítulo 6. Olhe bem, então aqui está dizendo o seguinte, a mensagem aqui, quando abriu o terceiro selo, um cavalo preto, escuridão espiritual. Escuridão espiritual. Salmo 84, verso 11, está dizendo que Deus é o sol. Então, o sol representa Deus e a lua representa Jesus Cristo. Não reconhecem Deus como Deus por causa da escuridão espiritual que chegou e da morte espiritual que chegou no cavalo vermelho. Aqui no cavalo preto está mostrando aqui, ó. Então está dizendo uma medida de trigo por um denário. Um denário é o que você paga por uma diária de um trabalhador braçal. Um denário. Um denário é isso, equivale à diária de um trabalhador braçal. Se você paga para um trabalhador braçal hoje para dar um dia de serviço R$100, isso é um denário, meu amigo. Então, com R$100, com um denário, se for R$100, se for 50, não sei o preço, mas um denário equivale à diária de um trabalhador. Se você paga um denário em 1 quilo de trigo, certo? E com esse mesmo denário você compra 3 quilos de cevada. Então você deve convir comigo que está havendo aí uma escassez do trigo. E está havendo aí também uma oferta da cevada, não é verdade? Porque com um denário você compra mais quantidade de cevada do que você compraria trigo. Por quê? Agora você quer saber, meu amigo, o que é que representa o trigo? E o que é que representa a cevada na profecia? Por que que o povo hoje está adorando nisso que está dentro de um sistema hoje? Porque não é trigo. Porque Jesus, ele se identificou como um grão de trigo. Ele se identificou com um grão de trigo. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, ele dará muitos frutos. Ele se identificou como trigo. Quem mais pode ser trigo? Os seus discípulos, trigo, certo? Os seus seguidores, trigo, certo? Que seguem a sua doutrina pura. Por quê? Porque aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, aqui está falando que estão duas mulheres são igrejas, são duas mulheres que estão moendo trigo, certo? Uma será levada e outra será deixada. Lucas, no capítulo 17, aqui está dizendo, deixa eu mostrar aqui para você, meu amigo, aqui está dizendo aqui, ó, no verso 35, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão pregando. Trigo também representa a verdade, a palavra de Deus. Ela representa trigo também. 2 mulheres, 2 igrejas, elas estão moendo o trigo, certo? Elas estão moendo trigo. Trigo serve para quê? Trigo serve para fazer farinha. Para fazer o quê depois da farinha? Fazer pão. Pão significa o quê? Pão significa alimento. Jesus se identificou dizendo que ele era o quê? O pão do céu. Foi isso ou não foi? A água da vida. Jesus disse, eu sou o pão do céu. O pão do céu não é aquele que Moisés deu. Ele fala,
não morrerás. Aquele que beber desta água, ele diz, nunca mais terá sede. Certo? Jesus, ele é o pão que é dado por esta, uma das mulheres. Que mulher? Uma das igrejas. A igreja de Apocalipse 12:1. Aquela que tem Jesus como alicerce. Aquela que tem Jesus como a base dos apóstolos. Certo, meu amigo? Mas a outra mulher, a outra igreja, que também está moendo trigo, ela está dando o trigo, um pouco do trigo, misturado com o quê? Com cevada e outras impurezas. Onde é que está dizendo isso, meu amigo? Lembra-se que aqui no livro de Mateus 25, aqui no livro de Mateus 25 está falando de das 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são nécias. Está falando aí que 5 têm o azeite, mas as nécias foram comprar o azeite. O azeite representa o Espírito Santo, certo? Que é o que está dizendo nesse mesmo texto aqui, ó. Não danifique. Quando abriu o terceiro selo, um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança, certo? E depois está dizendo aqui 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário por o mesmo preço, certo? Eu estou explicando o que significa trigo e o que significa cevada. Estou explicando, estou mostrando. Mas embaixo diz, não danifique nem o azeite e nem o vinho. Por quê? Porque o azeite representa o Espírito Santo de Deus. 5 jovens preparadas tinham azeite, tinham Espírito. As que estavam despreparadas foram comprar. E quando voltou, a porta estava fechada, o noivo chegou, entrou e estava ceando. Com aquelas 5, bateram na porta, não podemos abrir mais. Porque não estava preparada, não tinha o Espírito, certo? Então, azeite representa o Espírito Santo e vinho representa doutrinas e ensinamentos. Aqui no Apocalipse 17, de 1 a 5, esta igreja, esta mulher, não é de Apocalipse 12:1, é de Apocalipse 17, de 1 a 5. Ela também está moendo trigo e fazendo pão, mas um pão misturado. Um pouco de verdade e um bocado de tradições, mentiras e dogma, certo? A mulher de Apocalipse 17, ela se identifica como a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra. Se ela é mãe é porque ela tem as suas filhas. Se ela tem os mesmos ensinamentos, esse pão misturado não é um pão puro. Esse alimento misturado que ela está dando e ela está montado. Apocalipse 17, ela está montada numa besta. A besta é o sistema papal, certo? Ela está montada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O sistema tem 7 cabeças e 10 chifres. Então está carregando essa igreja, essa mulher, e ela tem na mão um cálice de vinho. E ela está embriagada com o sangue dos santos. E ela tem na mão, ela está toda vestida de joias, de pérolas. E ela está embriagada com o sangue dos santos que ela matou no passado. Então, ela tem esse cálice em sua mão, é a doutrina, os ensinamentos prostituídos, certo? Que ela está ensinando dentro do sistema. E isso chegou em todas as religiões. E o povo luta e morre defendendo isso aí. Ela está com o cálice na mão e dá de beber das suas doutrinas, dos seus ensinamentos. O vinho da sua prostituição. E as pessoas assimilam aqueles ensinamentos errados, ficam mortos espirituais e ficam na escuridão espiritual. Certo, meu amigo? Então, aqui foi a abertura do terceiro selo. Certo, meu amigo? Então, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 6, onde eu estou mencionando a abertura do terceiro selo,
certo, meu amigo? E agora nós podemos ir aqui para o toque da terceira trombeta. Vem comigo. Olha o toque da terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8. Diz aqui, ó. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. Você está vendo isso aqui? Uma grande estrela. A Bíblia mostra aqui em Apocalipse 2 que estrela significa anjo ou mensageiro. Nesse caso aqui, foi um anjo mau. O anjo mau que caiu. Ele caiu aqui nesse período do cavalo preto. Ele veio com toda a escuridão espiritual. Ele caiu sobre as fontes, os rios e as fontes de água. Olha, meu amigo, se você está com sede, você vai beber aonde? No rio. Rio tem água salina, saloba, salgada? Não tem. Rio tem água doce. Certo? E fontes são cacimbas, fontes são locais de água potável, onde você sacia a sua sede. Então, essa coisa ruim, esse monte lançado como se fosse uma bola de fogo aqui, ó, caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha. Ela caiu na palavra, aqui ó, na palavra pura, certo? Lembra que lá eu mostrei lá que quando apareceu o cavalo vermelho, entrou em impurezas, certo? E quando apareceu o cavalo preto, veio a escuridão religiosa e a fome, porque ela está falando em uma medida só de trigo e 3 medidas de cevada, também significa fome, mas não é uma fome literal, uma fome mesmo que nós temos aqui, é a fome espiritual, o povo querendo a verdade, mas não encontram. Isso está escrito aonde? No livro de Amós, no capítulo 8, ali começando no verso 11 diante, olha para você ver, Amós capítulo 8, verso 11, fala que procurarão a palavra de Deus de mar a mar e não encontrarão, certo? Vai vir tempo que a fome espiritual, é que quando chegou a escuridão, através do cavalo, a abertura do terceiro selo, cavalo preto, escuridão espiritual, as pessoas hoje estão ululando para lá e para cá, de igreja a igreja, de caminho a caminho, mas cadê a verdade? Quando você prega a verdade, eles dizem, ó, aquilo é uma coisa estranha, não ouça, vamos ouvir só o que está aqui dentro do sistema, só o que está sendo ensinado, estão mortos espiritualmente, cegos. Então, meu amigo, aqui está dizendo, quando tocou o terceiro selo, caiu, queimando como uma tocha, uma estrela, caiu sobre as fontes de água e sobre os rios, sobre a palavra pura, caiu essa coisa ruim, tradição, dogma, mentira, erro teológico, tradições, ensinamentos errados, torcimento da palavra, caiu tudo, vem tudo aí, certo, meu amigo? E o povo fica na escuridão espiritual. Aí diz aqui, ó, o nome da estrela é absinto. Absinto é uma coisa amarga. Lembra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 11, verso 1, quando João aqui foi enviado para medir o santuário? Antes ele havia, no capítulo 10, recebido da mão do anjo um livro. E esse livro, quando ele comeu esse livro, o livro parecia doce em sua boca, mas no seu ventre ficou amargo. Amargo por quê? Comer quer dizer, quando ele leu esse livro, ele viu a mensagem que tinha nesse livro. A mensagem que tinha no livro estava mandando ele medir o santuário. Apocalipse capítulo 11. Medir o santuário. Medir aqueles que estão adorando no santuário. Certo? E não mediu o pátio. Por quê? Porque o santuário que João teria que medir são as pessoas, porque o santuário de Deus são as pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios capítulo 6, também, verso 19 e 20,
fala que o santuário de Deus somos nós. Lá em João 14, 23, Jesus fala que ele e o Pai vêm habitar em você, em espírito. Olha lá para você ver se tem uma trindade lá habitando. Então, meu amigo, aqui, o que está dizendo é isso aqui. Tornou-se amargo 1/3 das águas, 1/3 da palavra. Tá vendo? Caiu sobre a palavra verdadeira. E 1/3 da palavra as pessoas não entendem. As pessoas lêem a Bíblia de Apocalipse, a Gênesis, mas não entendem. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 20 vezes, mas não chegou ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque os olhos estão fechados. A escuridão religiosa chegou. A escuridão espiritual atapou o entendimento. Lê, mas a mensagem é morta, não entende. Agora, se pedir a Cristo para lhe ensinar, ele vai abrir os teus olhos. Você pedir a Cristo, fazer um compromisso com ele de querer andar na verdade dele, você vai entender a Bíblia. Então aqui na abertura do 3º selo, meu amigo, e aqui no toque da 3ª trombeta, então a palavra ficou amarga, ficou absinto. Quando fala nas profecias, o que é que eles dizem? Não, isso aí não. Isso aí, fala em besta. Não. É nas profecias que está o entendimento. É justamente as profecias que o povo não entende, certo? Então, lá no livro de Miqueias, capítulo 4, fala que pegaram a espada do Espírito, que é a palavra, e transformaram em relas de arado. Então, o povo deixou de guerrear com a Bíblia na mão. Agora o povo só ouve e só acredita os ensinamentos de dentro das igrejas, que veio do sistema papal, uniu-se no ecumenismo, na mesma doutrina e no mesmo batismo do papado da Igreja Católica Romana. Certo, meu amigo? Esta é a verdade, respeitando todas as pessoas e todas as religiões, mas não posso deixar de falar a verdade, não posso deixar de mostrar a verdade que a Bíblia diz, para que eu não me perca também. Certo, meu amigo? Então aqui o toque da 3ª trombeta, que está mostrando aqui, ó, a palavra se tornou o quê? Absinto, amarga. As pessoas não querem a verdade, é amargo. Certo? As pessoas querem ouvir os falsos profetas, profetizando mentiras, profetizando fantasias, dizendo que Deus disse, colocando como um profeta de Deus. Na verdade, Deus não disse nada. É falso profeta. O povo quer ouvir isso. O povo se alimenta disso. Isso não é de hoje, meu amigo. Isso é desde o passado. Tá certo? Olha o quanto Jeremias, olha o quanto Ezequiel lutou com o povo em Jerusalém para que eles ouvissem. Jesus falou: eu mando os meus profetas, vocês matam, mas vocês serão cercadas e serão sitiadas. No ano 70, Tito, ele invadiu com seu exército. Jerusalém invadiu e saqueou o templo e levou o povo como escravo para a Babilônia. Passaram lá 70 anos. Morreram muitos lá, não voltaram mais. O restante depois voltaram para Jerusalém de novo. Certo, meu amigo? Então, a mesma coisa está acontecendo hoje. Colocou-se no lugar de uma verdade, um engano de maneira sutil. Você tem que adorar somente a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho. É somente isso que manda a Bíblia. A Bíblia não manda você adorar o Espírito Santo. Você pode até crer no Espírito Santo como o poder de Deus. O Espírito de Deus, você tem que crer nele. Porque é ele que convence cada um de nós de que estamos errados. E temos que praticar a verdade e viver na verdade. Largar aquilo que é errado, largar o pecado. É isso que faz o Espírito de Deus. Mas agora, o Espírito criado pelos homens, chamado Deus Espírito Santo, ele você não pode adorá-lo. Porque ele não é o Deus único e verdadeiro. A adoração de Deus tem que ser pura. É somente ele. E adora Jesus porque ele ordenou. Hebreus capítulo 1, verso 6. Se ele não tivesse ordenado, nem a Jesus você poderia adorar. Mas você adora a Cristo porque o Deus, o Pai, o Eterno, ele ordenou que tem que adorar o Filho. Porque ele deu para o Filho toda a autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18. Ele diz: me foi dada a autoridade. Se deu a ele é porque ele não tinha. Agora dizer que Jesus é ele também não é verdade, porque nessa doutrina Jesus é o Pai e ele não é.
Jesus veio como filho, é o filho e voltará como filho nas nuvens dos céus. Então, meu amigo, a verdade não pode ser tirada. Aquele que tirar não se salvará. E aquele que aumentar também não. Tá certo, meu amigo? Apocalipse 22, lá na última página, olha lá para você ver. E também, Mateus capítulo 5, verso 19 e 20, olha lá para você ver. Tá certo? Então eu não estou aqui para tirar nem para acrescentar nada. Eu estou aqui para pregar o que está escrito. Que Deus fica contigo. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua mente. Com todo o vigor, com todo o poder dos céus. Em nome de Jesus. Amém.